Os que confiam no Senhor não se abalam. Estes irão permanecerem para sempre. Que os senhores sejam visitados e abençoados. Possamos estarmos sempre em comunhão com o nosso Criador, sendo sempre gratos à sua bondade no nosso viver diário. Eu estou editando uma série falando sobre o retorno, a vinda do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a essa terra, que será um dia de grande regozijo para aqueles que estiverem preparados. Deixe preparado seu copo com água. No final vamos participarmos desta bênção. No livro de Mateus, no capítulo 16, exaltado, Senhor, seja a sua santidade, a sua glória, a sua grandeza, a sua presença, meu Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, nos guardado, nos abençoado, nos protegido, nos alimentado. Ao Senhor, meu Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. No livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 4, o Senhor fala: esta geração, a geração que viveu no tempo de Cristo, a qual ele viveu nela, depois de verem tantos sinais, depois dos cumprimentos proféticos, de verem tudo aquilo que ele estava fazendo, havia feito, não cria que ele era o Messias, filho, o enviado, e queria um sinal. E aí, compreendam, senhores, esta geração que nós estamos vivendo nela, eu e os senhores, ela é muito mais incrédula do que aquela geração que viveu no tempo de Cristo. E aí, compreendam, senhores, já inúmeros sinais já aconteceram. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes. Os antigos falavam que nós ainda iríamos trocar, dar um prato de dinheiro em um prato de comida. Está acontecendo nos nossos dias que o dinheiro que pagamos em um prato de alimento daria para comprar várias propriedades. Isto eles falando da volta de Cristo na linguagem deles, porque não sabia ler e nem escrever. E mesmo com tantos os sinais, cumprimentos proféticos, esta geração, reprisarei tantas vezes nesse estudo, é a geração mais incrédula, desde a geração a qual Cristo viveu nela. Porque veem todos os sinais, os cumprimentos proféticos, leem a palavra, mas não acreditam que a vinda de Cristo
está próximo. Cristo está perto de vir a essa terra. Não acredita. As igrejas estão cheias de crentes incrédulos que creem na volta de Cristo superficialmente, mas não vivem uma vida em santidade. Que se ele voltar a qualquer momento para nós, explicarei aqui nesse estudo, possamos ressuscitarmos na primeira ressurreição. Vejam, senhores, como é que Cristo volta para mim? É quando eu estou preparado. Aí, se eu descer para a sepultura, na primeira ressurreição, irei ressuscitar para recebê-lo em glória e majestade. Milhões e milhões de crentes, milhares de pastores, não têm crido que a volta de Cristo está bem próxima de vir a essa terra. Esse acontecimento, eles acham que está muito distante. Por quê? Não procuram a viverem uma vida de santidade. E aqueles que morrem, descem para a sepultura, sem o devido preparo, sem viver uma vida de santidade, irão ressuscitar na segunda ressurreição. Da primeira ressurreição para a segunda é algo totalmente diferente. Na primeira ressurreição, os vivos serão transformados, os mortos ressuscitados em alegria para receber o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na segunda ressurreição, não terão este privilégio aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição, porque será a ressurreição dos perdidos, daqueles que não se prepararam. E aí, o último engano do diabo, Satanás, é sair enganando aqueles que não se prepararam para a primeira ressurreição. E ele sairá enganando as pessoas, personificando Cristo, dizendo que as pessoas devem favores a Ele, que Ele é que tem o poder. Eu irei explicar depois. Então, aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição não terão este gozo, este privilégio de ver Cristo vindo nas nuvens com grande poder e glória, e terão seus rostos iluminados pela glória do Rei dos Reis. Devemos fazer de tudo que, se perecermos, devemos descer para a sepultura preparados, com esperança de ressuscitarmos na primeira ressurreição. Agora vejam, senhores, a maneira que o Senhor, que a senhora, que eu, que nós estamos vivendo, demonstra se nós estamos crendo que Cristo muito em breve voltará a essa terra. Aí está. A maneira que o Senhor vive, a senhora, que eu estou vivendo, demonstra se eu creio
que a vinda de Cristo está próximo. Este acontecimento está perto de ocorrer nessa terra. E aí vejam, senhores, não podemos enganar a nós mesmos. A maneira que estamos procedendo, se não estamos vivendo uma vida de santidade, isto demonstra a nossa incredulidade nesse grandioso acontecimento. E eu gostaria de perguntar para o Senhor, para a Senhora, para nós, qual é o sinal que ainda falta para crermos, para fazermos um concerto com o Senhor, para procurarmos a viver uma vida de santidade? Qual o sinal que precisamos ver? Porque todos os sinais já foram dados e as pessoas insistem em ignorar que Cristo vai demorar muitos anos ainda para voltar a essa terra. E aí fazem projetos para longe, muitos anos, e muitos perecem sem se prepararem e terão, infelizmente, irão ressuscitar na segunda ressurreição. Então, creiam, senhores, Mateus 24, 30 e 31. E ali fala que Cristo virá, irá aparecer nas nuvens, um pequeno sinal, ele voltando. Aqueles que estiverem aqui na terra não irão crer que é Cristo voltando nas nuvens. Vejam, senhores, a incredulidade dessa geração. E na medida que este sinal vai aumentando, vai cobrir, vai tomar toda a terra, e os salvos que estiverem vivos irão contemplá-lo em glória, em majestade. Então, nenhum sinal mais será dado a esta geração de incrédulos. Ouvem falar na volta de Cristo, falam, leem, mas não procuram a viver uma vida em comunhão com o Senhor. Que se descermos para o sepulcro a qualquer momento, preparados, temos o gozo de ressurgirmos na primeira ressurreição. Se isso não ocorrer, somente na segunda ressurreição, ressurreição dos perdidos. Segundo Pedro 3, versículo 9. Eu já passei por alguns ministérios, e um dos maiores enganos que os crentes falam, que Cristo está demorando, esperando que as pessoas se convertem, que Ele não quer que ninguém se perca. Engano. As profecias estão se cumprindo, todas na data certa. Sinais proféticos, as profecias estão tendo seu cumprimento, não tem nada atrasado. A volta de Cristo não tem nada atrasado. Pelo contrário, escreverei mais na frente que o tempo de angústia, o sofrimento da grande tribulação, ele vai adiantar um pouco a sua vinda, devido aos grandes sofrimentos que vai estar momentos antes dele voltar. Mas a vinda de Cristo não tem nada atrasado. Os cumprimentos proféticos estão cumprindo todos no tempo certo.
Então, o maior ponto desse pequeno estudo é que nós estamos vivendo na pior geração de incrédulos, das pessoas que não creem, mesmo após tantos sinais, tantos cumprimentos proféticos. As pessoas insistem a não crer, a não acreditar que a vinda de Cristo está próximo de vir, e vivem uma vida como se ele nunca fosse voltar a essa terra. E muitos têm descido para a sepultura despreparados. Infelizmente, ressuscitarão na segunda ressurreição. Então, creiam, senhores, não basta nós crermos, pregarmos, falarmos que Cristo vai voltar. Devemos procurar a vivermos uma vida em comunhão com o Senhor. Devemos procurar viver uma vida de santidade. Porque se perecermos a qualquer momento, temos o gozo, o privilégio de ressuscitarmos na primeira ressurreição. Esta será uma ressurreição gloriosa, cheia de júbilo, glória. Será uma festa maravilhosa, uma comemoração grandiosa com os anjos. Imagina, senhores, Cristo vindo nas nuvens, com grande clangor de trombetas, os anjos, alarido de trombetas, os mortos em Cristo ressuscitando, os vivos sendo transformados. Que festa maravilhosa! E nós não podemos perder isto de vista, esse gozo, esta vontade. Se estivermos mortos, ressuscitarmos na primeira ressurreição. Se vivos, possamos sermos transformados. Louvado seja a glória do Altíssimo. Nós estamos vivendo na última geração, a geração de maior incrédulos, de maior incredulidade. São muitos sinais, muitos cumprimentos proféticos, mas as pessoas insistem, ignoram que Cristo virá muito em breve a essa terra. Eu irei falar que hoje nós corremos atrás do dinheiro, fazemos tudo para armazenar dinheiro, porque todos os lugares que chegamos falando, só se fala em dinheiro, esse dinheiro vai ser jogado fora, porque não teremos o privilégio de gastá-lo. Eu irei escrever no próximo estudo, dar mais uma alertada. Então, não podemos depositar a nossa confiança nos relacionamentos, nos bens materiais, os projetos para muito longe, porque não iremos concluir esses projetos. Eles ficarão pela metade. Acredito aos senhores. Senhores que me assistem, anotem. Muito em breve, irei falar em todos os estudos. Começa o tempo de angústia. A grande tribulação está à nossa frente. E aí compreendam, senhores, estes acontecimentos, por estarem tão perto, vai pegar muitos de surpresa. Muitos serão surpreendidos. Líderes,
pastores, crentes que estão dentro da igreja, mas não estão levando as coisas a sério, não estão procurando a viverem uma vida de santidade, serão pegos de surpresa. E aí, estes irão angustiar, e a angústia para estes irá durar bastante tempo. Então, não basta somente crer que Cristo vai voltar. Devemos olhar para nós mesmos, procurarmos a viver uma vida em comunhão com o Senhor. Estamos vivendo na geração de maior incredulidade. Louvado seja Deus que esta é a última geração. Não virá outra. Acreditam, senhores? Podem anotar. Não tem outra geração. Esta é a última. Mesmo estando no meio desta geração de incrédulo, devemos fazer a diferença. Embora existam muitos líderes, pastores, crentes, incrédulos, que acham que a vinda de Cristo está longe, mas nós devemos prepararmos, vivermos uma vida de comunhão com o Senhor, estarmos sempre renovando a nossa aliança com Ele. Agora pegue aí seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. Quem dela beber, que esta água se transforme na água da vida do nosso interior para a glória do seu nome. Vamos participar. Este propósito da água foi um propósito que o Santo Espírito pôs no meu coração. Durante o tempo, a permanência desse canal, estarei aqui consagrando a água. E todos aqueles que dela participar serão ricamente abençoados. Não por mim, mas pelo Senhor, pelo abençoador. Estenda suas mãos para cá. Vamos fazer a oração da limpeza espiritual. Vamos fazer a oração das portas abertas. Meu Pai, toque nas mãos desse homem, desta mulher, desse irmão, desta irmã, com o teu poder. Quando colocarmos no alto da cabeça, se houver um mal, que ele seja repreendido para a glória da sua presença. Coloque as suas mãos no alto da cabeça. Feche os seus olhos e creia que se tiver uma porta fechada, ela vai ser aberta. Todas as pragas, setas mandadas vai ser mandada embora. E os senhores serão ricamente libertos e abençoados. Meu Pai, exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja a glória da sua presença, na autoridade que puseste em minha vida. Passa, meu Pai, com fogo do Espírito, fogo da tua presença, e repreenda, meu Pai, que lance por terra toda seta que foi mandada para a vida deste homem e desta mulher, toda praga, toda maldição. Declare que todas as portas sejam abertas. Passa com fogo do Espírito, fogo do Cordeiro, meu Pai, e arranca todo o mal da vida desse homem, desta mulher, desta família, para a glória do seu nome. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza que há na santidade do nosso Criador, na glória do Santo Espírito, joga as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai para o abismo e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a libertação no seu viver diário para a glória que é no nome do Senhor.
Agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Se os senhores querem, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça este homem, essa irmã, esta mulher, esse irmão, esta irmã, esta família, Senhor, que está renovando a aliança com o Senhor, que eles sejam visitados, abençoados, prósperos, que as portas possam serem abertas para a glória da sua santidade. Amém? Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.